Eu estava vendo um vídeo de um culto lá, obrigado, gente. Eu estava vendo um vídeo de um culto lá na Nigéria. E o culto ele teve 4 horas de duração. E era interessante que na hora mais ou menos 3 horas e meia depois de culto, eles estavam no apelo, né? No momento de apelo. E eu vi aquelas pessoas pulando, celebrando. Eu falei, caramba, depois de 3 horas e meia de culto, não tinha um ar-condicionado, não tinha nem cadeira direito, tinha, era uma tenda muito grande. Eu não sei se eu vou achar o vídeo para mandar para vocês, mas se você quiser procurar alguma coisa sobre a Nigéria, procure sobre a igreja em Laos, na Nigéria. É uma das maiores igrejas, quiçá a maior igreja do mundo. Ela tem mais de 1 milhão de membros. O espaço dela é como se fosse, ele não é medido por metro quadrado, é medido por quilômetro. As pessoas quando aceitam Jesus lá atrás, tem um carrinho que tem que levar elas lá na frente, porque senão não dá tempo de chegar. É mais ou menos 1,5 km de igreja assim. Pastor, que doideira, né, que está fazendo lá? Vou fazer aqui também em nome de Jesus. Não tinha ninguém famoso lá. Não tinha ninguém famoso no vídeo. Tinha um pastor pregando que eu nunca ouvi falar, nem conheço. Mas tinha um povo sedento por Jesus. E aqui nós temos um povo sedento por Jesus. Amém? A palavra de Deus em Lucas capítulo 15, verso de número 11 ao 32. Então preste atenção que é um texto longo, mas que você conhece. Mas eu preciso ler ele todo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Diga, terra distante. Onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. Diga, espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Repita assim, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado meu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Disse assim, diga assim, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, diga longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, diga a melhor roupa, e vistam nele. Coloquem-lhe um anel, diga anel, no dedo, e diga sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um de seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Diga, tudo que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche teus olhos, coloque tua mão no teu coração, diga: Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por esse ambiente. Fala comigo, Senhor,
eu preciso, eu quero e eu vou ouvir a tua voz. Usa a vida, Pai, do meu pastor, que ele seja um instrumento do Senhor na minha vida. Importa que o Senhor cresça e que ele diminua. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Esse texto com certeza você já conhece, já ouviu essa história. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma das mais pregadas também. Não só essa parte do texto, como Lucas 15 completo. Antes disso fala sobre a dracma perdida, antes fala sobre as 100 ovelhas, quando uma se perde. Mas é importante você entender que essas 3 histórias que Jesus conta, elas são chamadas de parábolas. Parábolas são histórias que Jesus contava para revelar segredos do reino. Elas não necessariamente eram reais. Não era algo que Jesus estava contando que aconteceu. Pode ter acontecido como não pode ter acontecido. Mas historicamente elas não são reais. Elas são histórias que Jesus contava, exemplificava, para poder deixar mais claro o que era o reino de Deus para aquele povo. E eu quero conversar com você, e já para você entender, o filho pródigo, que é o filho que saiu, somos nós, diga eu. E o pai é Deus. Sendo assim, o tema da nossa ministração, ele quer nos mostrar qual que é a real ligação que nós temos com o Senhor. Por isso que o tema de hoje é contrato versus relacionamento. E é uma pergunta que eu já quero fazer para você refletir durante aí mais um tempo. Você tem um contrato ou você tem um relacionamento com o Senhor? Algumas diferenças entre contrato e relacionamento. Um contrato redigido, ele tem o intuito de preservar cada parte. Se eu faço um contrato com o Benha, o meu intuito de fazer um contrato com ele, não é que eu resguarde a ele, mas é que eu resguarde a mim. E ele vai resguardar a ele. Num relacionamento diferente. Num relacionamento é um se entregando para o outro. Por isso eu tenho um contrato de casamento com aquela mulher linda lá atrás lá. Entendeu? Eu tive que ir lá no cartório fazer tal, aquilo outro. Aquilo ali tem valia para quem? Aquilo ali tem valia para os homens, para a lei. Entendeu? Mas aquilo ali não tem valia nenhuma se eu não cumprir aquilo que eu estabeleci em Deus com ela. Você está me entendendo? Tanto que hoje, para você fazer, é mais fácil. Olha que doideira. É mais fácil você divorciar do que você casar. Se você não tem filhos e não tem bens para ser divididos, em 24 horas você está divorciado. Agora, para casar, é um trâmite interessante. Além de você pagar um valor, você tem que ter firma lá reconhecida, tem que marcar um dia, tal, aquilo outro. Se você quiser fazer na igreja, assinar na igreja, tem que ter uma autorização, é maior trâmite, né? Quem é casado aí, levanta a mão. Pouca gente casada, tem que chamar mais casado para os jovens. Quem é casado, levanta a mão, não fica com vergonha não, gente. Casou, que bom. Glória a Deus por isso. Não dá um trabalhinho lá no cartório? Entendeu? Aí você tem que fazer um monte de coisa. Mas aquilo ali é interessante, está lá em casa guardado. Mas o que vale mesmo é o que eu vivo com ela. É o meu relacionamento. Porque aquilo ali, se eu rasgar, no outro dia para de valer. Se eu divorciar, no outro dia para de valer. É o que está acontecendo hoje. É a inversão. Eu não ia falar sobre isso não, mas é interessante falar para você entender uma coisa muito importante. Você que é jovem, adolescente, está aqui comigo. Deixa eu falar um negócio para você. O divórcio não é uma coisa linda não, tá? Quando alguém vai lá no Instagram, no Face, no Twitter, olha, normalmente é os famosos, né? Queria comunicar a vocês que eu e fulana não estamos mais juntos, mas nós nos amamos, continuamos nos respeitando, tal, e bota a foto dos dois juntos. Aí vai você, cabeção, e vai lá embaixo, faz o quê? Curte. Às vezes até compartilha. Às vezes até pega lá e bota no seu story. Que coisa linda, olha como é que o amor prevaleceu. Ninguém está com raiva de ninguém. Se ele se amasse mesmo, ficava casado. Não, pastor, é porque não deu certo. É porque fulano traiu e o outro não perdoou. E a Bíblia fala que traição pode divorciar. Isso é um tema muito longo para poder
compartilhar com você. Mas se você ler o texto direitinho, a palavra de Deus fala, pela dureza do coração do homem. Ou seja, até com traição, Deus fala, se conseguir perdoar, perdoa. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, não louva, não curte um negócio desse não, pelo amor de Deus. Eu sei que eu não estou vigiando a tua vida, mas se você curtir e eu ver, eu vou falar com você. Porque não pode ser um negócio desse. Vai curtir a minha foto da minha esposa, que eu estou casado, pô. Eu falo que amo ela e estou continuando amando ela. Ah, não, que eles se amam ainda, pastor. Tá. Você nem conhece. Ai, coisa linda, ó. Separaram, mas vivem bem, como amigos, olha. Na palavra está escrito isso, né? Quando separar, vivam como amigos. As coisas que o povo inventa. Mas voltando. Contrato versus relacionamento. Então o contrato, ele preserva cada parte, o relacionamento não. Uma outra diferença. O contrato se faz válido por uma assinatura. Um relacionamento numa decisão de amar. O contrato, ele continua sendo válido quando as cláusulas ali colocadas dentro do contrato são obedecidas. Se alguma cláusula daquela for quebrada, há uma rescisão de contrato. Já o relacionamento, ele permanece com a comunhão. Você está me entendendo? O que faltou ali no pai e no filho nessa história? Não tinha comunhão entre os dois. Tinha simplesmente um contrato. E dentro da cláusula lá do contrato estava dizendo, ó, se você quiser, você pode pegar a herança antes. O que significava isso na época? Para você ver como é que o filho pródigo, ele machucou o coração do pai. Quando que você recebe a herança de alguém? Normalmente quando você recebe? Quando a pessoa faz o quê? Morre. Ele estava virando para o pai dele e falava bem assim, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor está morto. E de repente você acha que está vivendo um relacionamento, mas você está num contrato com o Senhor. Que você de vez em quando quer ressuscitar ele na sua vida, mas na maioria do tempo você deixa ele mortinho lá. Pastor, passei a semana toda esperando para vir no site para receber uma palavra de Deus para a minha vida. É de Deus para a tua vida. Porque se você passou a semana toda recebendo coisas de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Se você passou a semana toda não recebendo as coisas de Deus, hoje é um bom dia para você deixar de viver um contrato e começar a viver um relacionamento. Seu contrato não está incluso só sábado e domingo. Seu contrato não é de final de semana. Ah não, eu sirvo ao Senhor finais de semana. Você não tem escala de servir ao Senhor. Eu sirvo final de semana sim, final de semana não. Por isso quando alguém fala bem assim, ah pastor, esse final de semana eu não vou na igreja não, porque eu estou muito cansado. Eu tenho dificuldade de ouvir isso. Jesus está me tratando. Como é que você faz, pastor, quando alguém fala isso? Eu respondo pelo WhatsApp. Por quê? Pelo WhatsApp a pessoa não está vendo minha expressão. Aí eu só boto tipo assim, ok, Deus te abençoe. Minha ponta, Deus te abençoe. Porque o seu contrato não é um contrato tipo assim, estou mal, não vou, estou bem, vou. Tá assim. Não é um contrato, é um relacionamento, é comunhão. Normalmente quando o marido fica doente, a mulher fica doente também. Por quê? Por quê? Por quê, filho? Proximidade, que estão juntos. Está me entendendo? Num relacionamento é comunhão. Se Deus está bem, Deus está bem? Deus está bem? Eu não sei, pastor. Ele é ótimo. Você também tem que estar. Pastor, você está me comparando a Deus? Não estou te comparando a Deus. Se você caminha com alguém que está bem, automaticamente você vai receber daquela alegria, daquela saúde para a tua vida, né? Você vai receber daquela felicidade. Agora, por que você não está recebendo tanto? Porque você tem um contrato, não tem um relacionamento. Você só vê ele de vez em quando. Só caminha com ele de vez em quando. E aí não tem como mesmo. Aí para você vai ter que virar para ele e falar bem assim, me dá minha parte da herança, porque para mim o senhor já morreu. Você imagina um pai ouvir isso de um filho? Isso é forte demais. Pastor, eu não entendo muito bem isso. Quando você tiver um filho, de repente você vai entender mais. Eu não gostaria de ouvir isso do meu filho. E nem vou ouvir em nome de Jesus. O que eu gosto de ouvir dele é, papai, vamos tocar bateria, papai, vamos jogar bola e tal. E também se hoje ele falar bem assim, pai, me dá minha parte da herança, eu falar...
Vamos dividir esse negócio direito. Está entendendo? Outra coisa. Um contrato, ele é regido pela lei. Isso daqui é profundo para você. Um contrato, ele é regido pela lei. Um relacionamento é pela graça. Antes de Jesus ir na cruz por nós vivimos numa época de lei, onde nós não tínhamos livre acesso. Agora nós temos livre acesso com o Pai. Nós vivemos no tempo da graça. Nós precisávamos antes estar sem pecados para poder chegar até Deus. Hoje nós podemos conversar com Ele, se arrepender do pecado, conversando com Ele. Eu sei que a gente fala muito sobre isso aqui, a gente vai continuar falando, porque não dá para entender uma pessoa que tem um privilégio de conversar todos os dias com o cara mais sinistro de toda a terra, de todo o universo, e você não quer isso. Você imagina se um jogador de futebol, um craque agora, atualmente, para quem gosta de futebol, chegasse aqui na igreja e falasse bem assim: eu quero conversar com você, Pedro. Você iria conversar com ele? Oh, com certeza, pastor, tal. É o Neymar, pastor, vou conversar com ele e tal. Vou tirar uma foto com ele, não, vou. De repente as mulheres não se empolgam tanto, mas fala, uma mulher famosa aí, de repente chega uma cantora aí, a Gabriela Rocha da vida. Ai, Gabriela Rocha quer falar comigo, pastor, ai. Teve gente que quando a Sara Beatriz veio aí e falou bem assim: eu acho que eu fui a primeira pessoa a ouvir sua música. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a ouvir sua música no YouTube. Logo que lançou, eu vi. Aí eu falei: eu me poquei de rir, velho. E ri na cara da Sara Beatriz e dele também. Por que isso? Porque você vê a pessoa de longe, você acha ela importante, né? Agora, Deus você não vê, não tem essa... Ele está lá o dia todo para te ouvir, para conversar com você, para ter um relacionamento com você. Hoje ele pode sentar do teu lado e conversar. Oh, que loucura! Olha que privilégio que você tem. Olha o privilégio que você tem. Você está numa igreja, a porta está aberta da igreja. Você pode vir, sentar, assistir um culto. Já tem muitos lugares aí no mundo, não só, agora não é só mais na China não, muitos lugares do mundo já, que as portas da igreja estão tendo que ficar fechadas. O pessoal está depredando os lugares. Aqui no lado, aqui, ó, Nicarágua, América Central, no Chile também já aconteceu, no Peru já aconteceu, na Argentina já aconteceu, no Brasil já aconteceu, muito menos, mas já aconteceu. E você tem esse privilégio, e você conta as horas para sair daqui. Você devia contar as horas para ficar aqui. Você devia ficar chateado quando fechasse a porta da igreja. Eu quero ficar nesse lugar, esse lugar que é tão bom. Não só quando tem laude não, gente. Por quê? Porque aqui é a casa do teu pai. Quem não gosta de estar na casa do pai? E ganhar, sempre receber. É o privilégio que nós temos, de ter um relacionamento com Ele. Então você não tem um contrato, você tem um relacionamento. Amém? Acho que ficou claro que negócio de contrato não vale a pena, né? Mas, para você entender um pouco mais, quando a gente vive num contrato, algumas coisas acontecem. Uma coisa que acontece, baseada no texto: vivemos no lugar errado. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante. Ou seja, ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele era um cara jovem, era um cara com vigor, devia ser, que poderia ter inúmeras possibilidades, mas ele estava no lugar errado. Diga: lugar errado. Diga: lugar errado. Não adianta você ser o cara, ler muita Bíblia, viver isso, ver aquilo, tal, aquilo outro, e estar no lugar errado. Tem gente até que brinca: cara, eu sou muito azarado, eu estou sempre no lugar errado, na hora errada. Se quebra um troço, eu estou perto. Se quebra um negócio, eu estou perto. Entendeu? Se acontece uma cagada, eu estou perto. Entendeu? Se tem um assalto, eu estou no lugar. Teve uma vez que um jovem chegou e falou bem assim: eu já fui assaltado 10 vezes. Eu falei: misericórdia, filho. Não tem como. Quando alguém chegar perto de você, você já entrega antes. Não, mas eu sou assaltante não, mas eu estou acostumado já. Entendeu? Mas quando você está no lugar errado, a coisa não flui.
Isso pode ser tanto de lugar físico, como de lugar espiritual. Como assim, pastor? De repente você está caminhando em lugares que não vai te render nada. Ou você está pensando em coisas, imaginando coisas que não vão te render nada. A palavra de Deus fala para a gente pensar nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas do reino. E as outras coisas serão acrescentadas. Com o tempo, nós vamos viver mais coisas assim, mas tem que parar com essa história de, eu não vou na minha escala hoje, eles vão sentir falta de mim. Eu não vou servir hoje porque tal. Vai chegar a hora em nome de Jesus, que vai ter até competição para servir nos ministérios. Não competição ruim, uma competição saudável. Estou doido para servir, doido para ter minha oportunidade. Agora, às vezes, porque você servir, às vezes, uma, duas vezes, você não valoriza isso. Sai fora então, mano. Sai fora. Não, porque eu acho que eu estou no lugar errado. Igual algumas pessoas vêm e falam bem assim, não, porque eu acho que eu estou no lugar errado, pastor, essa igreja aqui não é lugar para mim não. Há quanto tempo você está na igreja? 4 anos. Eu falei, agora você vai perceber? Não, porque eu não me adaptei muito. Eu falei, o que aconteceu? 4 anos, você demorou para se adaptar? Se você veste uma roupa e a roupa está ruim, você faz o quê? Troca. Ou não usa. Você não usa ela 20 anos e depois fala, não me adaptei com essa roupa. Então esteja no lugar certo. Quem aqui quer ganhar muitas vidas para Jesus? Esteja no lugar certo. Pastor, então eu tenho que ir para boate. Eu tenho que ir para rua. Eu tenho que ir para casa de macumba. Eu tenho que ir para... Calma. Tantos outros... É porque eu acho interessante. Tantos outros lugares para ganhar vida para Jesus. A pessoa quer ir num lugar desse. Vai num restaurante normal. Vai na tua rua, na tua casa. De repente tem alguém na tua casa que você pode estar lá dentro. Você precisa falar de Jesus para ela. Seja nos lugares certos. O filho foi para uma terra distante. Quando a gente vive num contrato com Deus, em vez de viver num relacionamento, a gente sempre para no lugar errado. Mas graças ao bom Deus que você está hoje no lugar certo. Por quê, pastor? Porque é a família Vida e Paz? É mesmo. Aqui é muito bom, cara. Né? Aqui é a melhor família que tem, velho. Eu não concordo. Então você veio fazer o quê? Não, eu vim para dar uma zoiada, pastor. Nada. Aqui é o melhor lugar mesmo, velho. Entendeu? Então, 24 anos aqui e me arrependo nem um ano. Quero viver mais uns 45 anos aqui. 45 anos dá 75. Tá bom. Eu não quero viver muito tempo, não, gente. Pastor, gente, eu não sou daqui, não. Eu sou de outro lugar. Entendeu? Quero ir para casa logo. Né, Marcelo? Lá vai ser futebol direto, paradas doidas, tal. Sem machucar, né? Porque tem de lesionado no futebol da igreja, gente, parece até um negócio, Champions League. Mas, vira pro seu amiguinho e fala assim, mano, lugar certo, cara. Não dá, velho. Lugar errado é furada. Como é que eu sei qual é o lugar certo e qual é o lugar errado? Com relacionamento. Um contrato você não vai saber, mas com relacionamento você vai saber. Quer ver uma outra coisa? Influência negativa. Quando você vive num contrato, você se torna uma influência negativa. Como assim, pastor? Você é ruim para as outras pessoas. O cara era tão ruim, olha só. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. O cara era tão ruim, tão influência negativa, porque ele vivia no contrato, que a terra toda pagou pelo pecado dele. Pastor, mas isso é só uma parábola. Quer que eu conte uma real então? Tem um camaradinha chamado Jonas, certo? Que ele tinha que ir para uma cidade. Aí ele falou, não vou para essa cidade, vou entrar num barquinho e vou para outra cidade. Quando estava no barco, começou a tempestade, tal, aquilo outro, e os caras começaram a jogar tudo fora do barco. Só Jonas estava passando perrengue ali? Quem estava passando perrengue? Todo mundo do barco. Por quê? Quando alguém está em pecado, quem está próximo, paga também por aquilo ali. E sabe o que é interessante? Quem pagou a passagem para poder entrar no barco? Foi Jonas. Quem gastou o dinheiro todo? Foi o filho pródigo. Olha que doideira.
Somos nós mesmos que financiamos a nossa cagada. E eu estou usando esse termo mesmo para você entender. E quando eu estou cagando, quando estou fazendo coisa que não deve, quem está perto de mim acaba sendo contagiado por isso e vai influenciar, é uma influência negativa. De vez em quando eu viro para alguém assim, que eu tenho muita intimidade, que tem que ter muita intimidade, e falo bem assim, cara, cuidado com esse cara que você está caminhando. Pastor, o senhor está controlando a vida do fulano, você está mexendo com ele não pode ter amigos, seu preconceituoso, seu controlador, porque hoje é assim. Hoje é assim. Só que eu estou querendo só mostrar para ele o seguinte, cara, você não está em condições de ter uma influência negativa na tua vida. Quando você melhorar o suficiente, vá lá e ganha esse cara para Jesus. Agora hoje é muito mais fácil esse cara te arrastar para o buraco do que você arrastar ele para a presença de Deus. Não, pastor, eu estou andando com... Nossa, ia ficar pesado para caramba o que eu ia falar agora. Não vou falar, posso falar, Marcelo? Você se garante? Tem algum advogado aí para poder me garantir depois? Você está lá, não, pastor, estou andando com os caras que usam uma parada aí, umas ervas. Mas eu estou andando com eles só. Eu não uso não, pastor. Sento com eles, tal, troco uma ideia, falo de Jesus, mas não uso não, eles usam do meu lado. Mas quando a marofa sobe, pastor, rapaz, eu nunca senti Jesus desse jeito. A gente fica assim, loucaço e tal. Uma fome depois dá. Você ri, mas é isso que acontece, não às vezes com a erva. Mas a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra de Deus diz, não se assentem na roda dos escarnecedores. Aí tem uma roda lá na tua escola, na tua faculdade, no teu emprego, falando só pornografia, ou falando só mal de outro, ou falando para o outro separar, para o outro divorciar, para o outro matar, para o outro xingar, e você está ali, é isso mesmo. Mata mesmo. Desgraçado, tal. Por quê? Porque você já foi corrompido por aquilo ali. Agora, para você mesmo agora, entenda uma coisa. Você também não pode ser uma influência negativa. E como é que você é influência negativa? Quando você não tem relacionamento com Deus. E sabe qual que é uma das maiores influências negativas hoje que eu vejo dentro do reino de Deus? É aquele que acha que está muito bem. É aquele que acha que é superior. Não, caminhem comigo que vocês vão andar sobre as águas. Caminhe comigo que eu conheço muito da palavra. Pastor, mas eu não posso conhecer da palavra? Não posso. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, que o poder dele se aperfeiçoa. Pastor, então eu preciso ficar fraquinho o tempo todo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Você precisa ser humilde, simples, como Jesus era. Jesus não chegava falando bem assim, ei, segura as pontas aí que eu sou filho de Deus. Quer que eu te dou alguma coisa? Um Hadouken, alguma coisa? Não. Então não seja uma influência negativa. Vira para o seu amiguinho e fala assim, mano, eu sou uma influência boa, tá? Me ajuda aí a continuar sendo assim. Amém? O que eu tenho de nego hoje, rapaz? E as pessoas... Eu vi uma frase um dia desses de um evangelista que é muito forte e é muito triste. O único exército que mata os próprios soldados é o exército de Cristo. A gente influencia às vezes tão negativamente a vida da pessoa que ela acaba... Igual, você quer ver um exemplo? Está lá o Marcelo e o Gabriel. Aí os dois discutem. Aí o Gabriel vai lá no Jonathan, fala bem assim, Jonathan, discutir com o Marcelo. Aí em vez do Jonathan pegar e falar bem assim, cara, vou chamar o Marcelo, vamos conversar. Aí o Jonathan fala bem assim, Marcelo é desse jeito mesmo. Marcelo é ignorante, não tem amor pelas pessoas, é rude, trata mal a mulher dele, joga mal futebol e começa a descascar o Marcelo. O que ele fez? Ele criou mais ódio ainda no coração do Gabriel. Aí vai criar um problema entre os três ali. Aí um vai matando o outro. São as influências negativas. Porque não tem um relacionamento com Jesus. E Jesus até coloca na Bíblia como que você tem que resolver um problema. Você quer ver um outro tipo de influência negativa? Da fofoca. Que hoje transformou em pedido de oração. Não, pastor, não fofoquei não, só pedi para os irmãos orarem.
Eu descobri que o fulano estava falando de fulano, aí eu pedi para os irmãos orarem por ele. Quantos irmãos você pediu? 55 irmãos. Nós estamos num grupo, nós montamos um grupo no WhatsApp, em oração por fulano pelas coisas que aconteceram. Pastor, eu nunca montei um grupo, mas de repente eu tenho um grupo lá que... Isso aqui que é interessante? Wendy, eu não participo de nenhum grupo desses que só falam coisa. Às vezes eu chego ali numa roda, aí eu só chego para cumprimentar. Aí eu chego e eles... Aí eu não sei se é só simplesmente que o pastor chegou e quer falar alguma coisa, tal, aquilo outro, ou se tipo assim, vamos esperar ele sair porque a gente estava falando mal de fulano, e ele já contou lá que quando fala mal de alguém, ele chama a pessoa para poder conversar junto. Então eu não vou falar mais nada não. Não seja isso. Pastor, mas fofoca é coisa ultrapassada, pastor. Isso não existe mais não. Ixi, foi esses dias atrás, né, Marcelo? Quem teve que resolver uma situação dessa? Que uma pessoa falou de outra pessoa, e falou de outra pessoa, e falou de outra pessoa, e botou a família toda no meio. Não, a família, a senhora fez isso, isso e isso. Aí quando chegou pra gente, eu falei, nem sabia. Como assim, você nem sabia? Não, nem sabia. Diante de Deus, eu falei, diante de Deus, nem sabia. Mas falaram que você sabia, eu falei, nem sei, eu estou sabendo agora. Não, mas fulano falou, por isso que a gente ficou com raiva, tal, aquilo outro. Eu falei, então, aí ó, a fofoca, o que dá? Então fala com o seu irmão, tem assim, ó. Discipulado não é rede de fofoca, tá? Entenda isso. A não ser que você seja rebelde, feiticeiro, bruxo. É porque a palavra compara isso na rebeldia, feitiçaria, bruxaria, tal. Aí é outra coisa. Amém? Uma terceira coisa. Você está comigo aqui? Você me dá mais uns 20 minutos aí? Assim, mais ou menos, né? Uma hora esse daí é crente, hein? Vai apanhar lá fora esse daí que falou uma hora, hein? Vai apanhar dos outros de mim, porque pregar mais uma hora aqui cansa, tá? Outra coisa, quem vive um contrato, caminha sozinho. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quer ver um negócio, voltando no fofoqueiro? A pessoa que é fofoqueira, ela acha que todo mundo gosta dela, mas é mentira. As pessoas só estão do lado dela para ouvir a fofoca dela. Mas ninguém quer contar nada para ela, porque ela vai contar para todo mundo. Você confia em alguém que é fofoqueiro? Eu acho que não. Ah não, só conto pro meu melhor amigo. Ixi! O que tem de melhor amigo? Mas quem não vive um relacionamento, caminha sozinho. O cara estava lá, trabalhando com os porcos, e ele pedia a comida dos porcos. Para quem não sabe, a comida dos porcos é o resto, tudo das outras comidas, que joga para fora, bota até estrume junto, merda de cavalo, se bobear também bota também, mistura tudo tal, bota lá para o porco comer. Ele queria comer aquilo ali. Ah, pastor, o cara... Porque eu já ouvi a pregação que o filho pródigo comia comida dos porcos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele tinha desejo de comer aquilo ali, mas nem aquilo ali davam para ele comer. Quem vive diante de um contrato e não de um relacionamento, caminha sozinho. Por isso que eu volto a dizer, eu digo várias vezes aqui, mas não tem problema eu repetir isso. O primeiro remédio para mim, para depressão, opressão, essas coisas, é Jesus. Não é um remédio, uma tarja preta, nada disso. Por quê? Porque alguém que tem Jesus é difícil entrar nessa vida, gente. Porque está sempre com alguém, está sempre caminhando com alguém. Eu já falei com vocês várias vezes, eu contei minha experiência já. Eu tive pouquíssimos amigos. Pouquíssimos. De amigo mesmo, que eu acho que eu tenho mais antigo hoje, fora meu pai, minha esposa e tal. Acho que o mais antigo é o Marcelo e o Jonathan, hoje. E os meus discípulos, que são os amigos mais antigos. E olha que não são tão antigos assim. Quantos anos? O Jonathan deu uma... E depois voltou a ser meu amigo. Entendeu? Uns 7 anos? 8 anos você tenta pegar minha irmã. É isso aí. Entendeu? Eu vivi uma vida muito sozinho. Por escolha de quem? Por escolha minha também. E por escolha dos outros. Porque eu era o único crentão careta daquela época e tal. Mas eu nunca fiquei em depressão, essas coisas, nada disso. Pastor, mas na sua época não existia, passou a existir quando então?
Porque na minha época, se alguém estava triste, era leva para algum lugar, vai jogar bola, tal, aquilo outro. Não estou desmerecendo, não, tá? O que eu estou querendo dizer que é o seguinte: quando você está caminhando com Jesus, a situação é diferente, cara. Quando você tem um relacionamento e não um contrato, você não caminha sozinho. Independente se não tiver ninguém físico do teu lado, Jesus está lá. Você está no teu quarto sozinho, 2 horas da manhã, não está sozinho. A presença de Jesus está lá, naquele lugar. O que o filho pródigo perdeu foi a comunhão com o pai. E eu falei aqui, ó, Jonathan, Marcelo, Antônio, Lucas Cravo, meus discípulos são meus amigos também. Entendeu? Felipe, hoje, ele não está aqui porque ele foi no aniversário de família, mas hoje é aniversário do Felipe. Felipe, meu discípulo, que pregou aqui semana passada, tá? Se você estiver assistindo, não está assistindo, vai assistir depois, né? Não está online hoje, né? Se você estiver assistindo depois, parabéns, tá, filho? Deus te abençoe. Mas eu devo parabéns para ele também. Depois que a coisa eu passo o pix dele aí para você passar um presente para ele. Porque semana passada você foi abençoado por ele, não foi? Amém? Foi, chorou, tal, que bênção, Felipe. Dá um presente para ele, pô. Ele não pediu falar isso não, tá? Não caminha sozinho. Aí eu estava falando, eu tenho esses amigos aí, mas se eles tudo me virar as costas, como já aconteceu de alguns me virar as costas várias vezes, eu continuei caminhando, porque o meu relacionamento maior é com Jesus, mano. Eu não tenho um contrato com ele não, eu tenho um relacionamento. Você está me entendendo? Hoje eu sou casado, eu tenho a minha esposa, tenho meu filho, tal, você vai chegar nisso também, se você não chegou ainda, em nome de Jesus. Eu declaro para você uma família próspera, abençoada. E deixa eu falar um negócio, nós não somos contra namoro não, tá? Nem casamento, pelo contrário. É porque você fala assim, o pastor fala tanto de santidade, nós somos a favor de santidade. Entendeu? Eu acho top quando um casal vem e fala, hoje já me procura um. Pastor, você ora pela gente, unge lá as alianças lá, porque hoje tem que ter aliança de compromisso também, né? Eu não gastei dinheiro com isso nessa época não, gente. O dinheiro que eu gastei foi o que eu investi, né? Para minha mulher não me bater depois. O dinheiro que eu investi foi na aliança de noivado, que é a aliança de casamento que está até aqui hoje. Um valor só. E um valor alto. Que é caro. Entendeu? Pastor, você está dando uma dica? Estou hoje, gente. Porque tem uns caras que demoram um tempão para pedir namoro, porque não tem dinheiro para comprar aliança. Entendeu? Ixi, acho que eu falei de alguém, né? Mas já está namorando, então está ótimo. Vamos voltar para falar, tá falando muita besteira já. Fala com seu amigo assim: se você vive num contrato, você caminha sozinho, mano. Mas pastor, como que eu posso deixar de viver num contrato e passar a ter um relacionamento? Cara, quando eu li esse texto novo e Deus me trouxe essa palavra no meu coração, Ele apontou uma chave para mim que eu quero que você receba também nessa noite. O texto diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado meu filho, por favor trate-me como seu empregado. Algumas versões falam servo, a versão mais antiga fala servo. Troca empregado por servo aí para você entender. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pastor, o que tem isso a ver? Sabe como é que você deixa de viver um contrato? Sabe qual que é a chave liberada nesse texto? Se você não gravou nada que eu falei, grava só isso. Nós só conseguimos obter um relacionamento de pai e de filho quando nós entendemos primeiro a condição de servo. Enquanto o filho não entendeu que ele tinha uma condição de servo e senhor, ele não conseguiu ser um filho do pai. Você está me entendendo? Quando ele sai da casa, ele sai achando que era filho, mas ele não era filho. Porque ele não amava o pai. Mas lá fora, o Senhor ilumina a cabeça dele e fala bem assim: os empregados lá, os servos na casa do teu pai, são tratados muito melhor do que você está sendo tratado. Aí ele chega e entende: poxa, os servos lá são muito melhor. Aí ele chega para o pai dele e fala bem assim: você não precisa me chamar de filho, pode me chamar só de servo. Eu quero ser tratado como um servo e não como um filho.
Aí a palavra mais forte é: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Repita assim: eu não sou digno de ser chamado filho. Você sabia disso? Nós não somos dignos de ser chamado filho. Aqui, isso daqui já é um prenúncio do sacrifício de Jesus. A gente sabe hoje, mas naquela época o povo não sabia muito, porque não tinha acontecido ainda. Mas ele estava dizendo bem assim: ó, hoje vocês não podem ser chamados de filhos, porque por enquanto não tem. Mas vai chegar uma hora que eu vou dar o poder para vocês de serem chamados filhos de Deus. Mas para que você seja chamado filho, você precisa entender que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Está entendendo a cronologia? Senhor, Ele tem o quê? Quem trabalha para um Senhor? Seus servos. Então quando você diz: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você está dizendo: eu sou teu servo, Senhor. E a partir do momento que você entende que você é um servo dele, aí sim você tem a condição de ser chamado de filho. Quando o filho pródigo entendeu: cara, eu posso ser um servo do meu pai e ser muito mais bem tratado do que eu estou sendo tratado agora. O pai tratou ele como servo? O pai tratou ele como servo? Não. O pai dá outra pregação para o pai, para a gente montar uma pregação só do que o pai fez. Porque o pai não questionou ele, não brigou com ele, fez nada. O que ele fez, o pai? Quando ele chegou, abraçou, correu para abraçar. Porque normalmente, nós, o que faríamos? Eu te disse, te avisei, vem, sofrendo, né, com fome, que roupa feia, hein? Aqui na casa de papai tinha tudo. Foi lá, passou perrengue e voltou, né? Chamaria os outros ainda para falar, mas assim aí, ó, se lascou, mano. O pai fez isso? O pai saiu correndo para abraçar. E o filho mostra para ele o quê? Pai, eu entendi. Eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. Mas aí o pai, ele começa com uma outra história. Fica de pé para eu terminar essa história com você. Por favor. Eu acho que ficou claro que você precisa ter um relacionamento com Deus. É necessário que você entenda que você é um servo antes de ser filho. Tem uma outra parte também do texto que dá uma outra pregação, que é o filho mais velho, que fica bravo, que depois o pai fala bem assim: ó, tudo que eu tenho é seu, cara. Mas o filho pródigo, quando ele volta, existem 3 elementos importantes nesse texto. O pai vai, abraça, beija, perdoa e fala: nós vamos fazer uma festa para você. Mas antes da festa, eu vou te dar 3 coisas. Diga 3 coisas. Eu vou te dar uma roupa nova. Eu vou colocar um anel do teu dedo. E eu vou colocar uma sandália nos teus pés. O que você entende por isso, pastor? O que Deus está querendo falar com a gente nesse texto? O que o pai estava querendo falar com o filho? O que Deus está querendo falar conosco? O que o nosso pai está querendo falar com cada filho que está aqui hoje? É o seguinte: eu vou te fazer parecido comigo. Eu vou fazer uma aliança com você. E eu vou te dar um destino para onde você tem que caminhar. Você chegou com a roupa rasgada, estragada, fedida, velha, feia. Você não está parecido comigo desse jeito. Mas eu vou te dar uma roupa nova, bonita. E você vai começar a resplandecer a glória, a minha glória na tua vida. Você tem quebrado muitas vezes, tem se afastado de mim, tem ficado longe, tem esfriado. Eu vou colocar um anel no teu dedo, para toda vez que você olhar para a tua mão, você lembrar que você tem uma aliança comigo. Você não sabe para onde você vai agora, você está parecido comigo, você tem uma aliança comigo, mas para onde que eu vou? Eu vou conseguir, eu vou caminhar até lá. Não tem problema não. Eu vou colocar uma sandália no teu pé que vai te guiar para onde você deve ir, vai te dar força por onde você tem que caminhar. Num relacionamento íntimo com o pai,
Nós somos presenteados a todo tempo. Alguns dizem que esse seria o texto mais importante da Bíblia, um dos textos mais importantes da Bíblia, que é Lucas 15. E eu concordo muitas vezes com ele. Por quê? Porque se nós entendêssemos que nós precisamos e vamos ser parecidos com o Senhor, se nós entendêssemos que nós temos uma aliança com Ele, e se nós caminhássemos para onde Ele quer que nós caminhemos, não teria erro na nossa vida. Você nunca precisaria de uma roupa nova, porque você já estaria vestido igual o Pai. Quando você fala bem assim, eu já coloquei, não precisa ser essa música não, tá? Mas, quando você fala, eu já coloquei as minhas vestes brancas, ela não quer dizer que você não tem pecado, ela quer dizer que você resolveu viver em santidade. Estou só te esperando. Imagina você com uma roupa branca, bonita, com um anel no dedo, escrito Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você com umas sandálias nos pés, que te carregassem, te levassem para onde você deve andar. É assim que o Senhor quer fazer com você nessa noite.